Você sabia? Tem novidade para empréstimo consignado. Você está precisando de grana? Que tal assistir o nosso vídeo? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora, é importante para manter esse projeto. Então, moçada, o governo soltou recentemente uma nova medida sobre empréstimo consignado. Você sabe o que é empréstimo consignado? Sim, empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo, de financiamento que você consegue junto a uma instituição financeira, e a palavra consignado representa que ele pode ser descontado na sua folha de pagamento. Nós chamamos inclusive de empréstimo consignado puro, quando você é um servidor público, seja municipal, estadual ou federal, e é estável, ou seja, você foi concursado e tem um trabalho ad eterno, ou você já é pensionista, ou você já é aposentado do INSS e tem essa certeza, essa garantia do recebimento da sua renda para o resto da vida. Então, nesse caso, as instituições financeiras, os bancos, fazem convênio com o INSS, fazem convênio com os poderes públicos municipal, estadual e federal, e permite que os bancos concederem um empréstimo para vocês, as parcelas, os juros, as prestações podem ser descontadas diretamente na sua folha de pagamento. Qual que é a vantagem do empréstimo consignado puro nesse sentido? A vantagem é, primeiro, que você não precisa se preocupar, porque o instituto pagador de você, ou seja, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal ou o próprio INSS, vão descontar diretamente na sua folha de pagamento. Então você não tem que se preocupar em pagar as parcelas, em agendar, em fazer pagamento. Segundo, que automaticamente, ao gerar essa garantia, ou seja, o banco sabe que é líquido e certo, que ele vai receber o financiamento e as parcelas, e o risco dele diminui. Ao diminuir o risco dele, isso automaticamente vai permitir uma taxa de juros menor. E isso é muito bom para você, porque a sua parcela fica pequena, cabe dentro do seu bolso, e você vai ter o dinheiro que você precisa para pagar suas contas, para poder fazer algum tipo de investimento e outras coisas que você esteja precisando. Só que até então, esse empréstimo puro, ele só acontecia para quando? Para quando você estava ligado a um órgão público, ao INSS, ou a sua empresa permitia que fosse feito desconto em folha. A sua empresa fazia um convênio, um contrato com uma instituição financeira qualquer, e ela descontava também na folha de pagamento. Uma situação essa é que normalmente as empresas privadas têm muita dificuldade. Por que elas têm dificuldade? Porque normalmente elas têm que fazer um controle do desconto da sua folha, porque, não sei se você sabe, é permitido legalmente só poder ter desconto em sua folha de pagamento no máximo 35% da sua renda. E geralmente, quando a gente já paga INSS, alguns pagam imposto de renda, a empresa já tem convênio com farmácias, com outros locais, costuma já ocupar essa cota de 35%, o que dá um trabalho maior para as empresas. Então elas acabam tendo dificuldade de fazer contratos para desconto de consignado puro. Muitas das vezes, elas, às vezes, tendo um banco parceiro que faz o pagamento de salário, elas permitem empréstimo consignado normal. Mas nesse caso, o desconto da parcela, o desconto do empréstimo é feito diretamente na sua conta corrente. Então vai depender de ter saldo. Então o risco do banco aumenta, então a taxa de juros fica mais elevada, o empréstimo fica mais caro. Então, para resolver essa questão, especialmente das empresas privadas, você que tem carteira assinada, você que é seletista, o governo agora soltou uma medida, uma lei, que vai entrar em vigor a partir do dia 25 de abril, agora do ano de 2025, e mesmo você, empresa seletista, poderá permitir que o seu funcionário tome recursos, tome empréstimo junto a bancos, e esse valor seja descontado da sua folha de pagamento. Mas aí, Clodoaldo, como que fica? Que garantia o banco vai ter, já que a empresa não vai ter essa responsabilidade? Ela vai só repassar o desconto. A questão é que o governo inovou e está trazendo como garantia o saldo seu do fundo de garantia. Ou seja, sabe o fundo de garantia, o fundo de garantia por tempo de serviço, que é aquele valor que todo mês a empresa deposita na sua conta, geralmente uma conta na Caixa,
que é 8% da sua renda, e fica depositado lá até que você possa sacar, seja pelo saque aniversário ou quando você é demitido da sua empresa, né, sem justa causa, esse valor vai ser a garantia da instituição financeira para ela poder te emprestar, te realizar um empréstimo consignado. Nesse caso, como que funciona? Você vai no banco, toma um empréstimo, o banco vai consultar a sua empresa, vai te pedir documentos para garantir que você é funcionário, você vai ter que autorizar o banco, né, ou a instituição financeira a ter acesso ao seu fundo de garantia, ao saldo dele, e aí você vai fazer o contrato, de forma que se você pagar mensalmente, normalmente estão trabalhando, a empresa descontar na sua folha, a taxa de juros também vai ser baixa e vai correr tudo bem. Mas se por acaso amanhã você for demitido da sua empresa ou você cair numa situação ruim e não conseguir descontar, o banco vai lançar a mão do seu saldo de fundo de garantia. Sim, o banco ou a instituição financeira que vem te emprestar o valor, automaticamente você vai autorizar. Claro que não é todo o valor, tá, gente? Só para vocês entenderem, o banco só tem direito a penhorar, vou usar essa palavra, usar como garantia, 10% do seu saldo de fundo de garantia e mais os 40% da multa rescisória. Sim, sabe aquele valor quando você é demitido e automaticamente você recebe lá, junto com o seu termo de contrato de rescisão, que é você recebe a autorização, a chave para sacar o fundo de garantia, e a empresa te indeniza em 40% daquele saldo. Então, esses 40% do saldo, mais 10% do saldo total do seu fundo de garantia já depositado, é que vão ser a garantia. E é interessante chamar a atenção, gente, se por acaso você vier contratar esse empréstimo e você for demitido sem justa causa, você não vai poder sacar o fundo de garantia. Vai ter a garantia à empresa, ao banco que vai te emprestar, à instituição financeira que vai te emprestar, que de fato o seu empréstimo vai ser quitado. Então, quais são as vantagens? Bom, a primeira vantagem é que automaticamente a taxa de juros reduz, porque como o banco vai ter todo um arcabouço, toda uma situação de garantia, ou seja, o banco vai saber que ele vai receber líquido e certo esse empréstimo, então a taxa de juros cai e as condições do empréstimo melhoram. Só que, repito, o seu saldo de fundo de garantia, 10% mais 40% da multa vai ficar como garantia. Então o ideal é que, caso você se desligue da empresa ou não consiga pagar as parcelas, que você automaticamente já sabe que vai ficar bloqueado esses valores. Mas é uma solução interessante, porque, eu repito, o banco vai te emprestar, você que precisa pagar a conta, você que precisa fazer um investimento, você que está precisando de uma grana urgente, é uma modalidade. E é interessante, gente, porque o banco vai estar em contato com a sua empresa, ou seja, vai saber, você vai permitir o acesso ao saldo de garantia junto à Caixa, e todas essas condições de segurança vão garantir um empréstimo mais rápido, um parcelamento em condições melhores e uma taxa de juros melhor. Então é algo interessante. Claro que eu repito, você precisa ter controle, né, ter educação financeira e ter um comportamento financeiro que te permita manter o seu trabalho e pagar religiosamente em dia as parcelas. Não tendo problema, é uma opção interessante para você que está precisando de grana de curto prazo, porque obviamente o consignado ele te dá uma taxa de juros melhores, então isso é bom. Isso automaticamente vai permitir que você pague parcelas mais suaves. Então, se você está precisando de grana, espera um pouquinho, não pega dinheiro agora não, espera dia 25 de abril, quando vai entrar em vigor essa norma do governo, e automaticamente você vai poder ir lá numa instituição financeira, pegar um dinheiro que vai ser pelo consignado, vai descontar na tua folha, vai usar como garantia o saldo do seu fundo de garantia mais a multa, mas esperando que você pague direitinho, não vai ter problema nenhum. É uma opção para você que precisa de grana, tá bom? Essa é uma dica interessante, pensa nisso e vai lá, curta o nosso vídeo, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse canal, porque é importante a manutenção dele. Um grande abraço e até mais.